Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Espero que estejam todos aí bem empolgados com o começo do ano, descansados. A gente vai recomeçar, né, o nosso curso, pegando um pouco do que eu falei na última aula, tá? Para a gente lembrar um pouquinho da última aula. E eu já vou perguntar a vocês sobre planejamento. Quem daqui fez algum planejamento, alguma mudança de vida para esse ano? Já pode começar me dizendo, né? Pensando, daqui a pouco vocês me dizem. Qual foi a mudança que pensou para esse ano e qual é a que já está farrapando? Porque hoje é dia 22. Sempre tem, eu tenho uma que eu já estou farrapando. Tá? Qual é o objetivo disso? O objetivo é que vocês pensem que vocês se comprometeram com você mesmo no final do ano passado com alguma coisa e alguma coisa já ficou para lá. E a gente ainda está no dia 22 de janeiro. Certo? Então, cada um pensa na meta que planejou, geral ou específica, e depois pensa aonde é que eu já estou falhando e não terminou nem o primeiro mês ainda, certo? Então essa é a primeira dica que eu queria deixar aqui para vocês, para a gente falar daqui a pouco sobre o restante do nosso curso, né? A última aula, na verdade essa aula aqui de hoje, a gente vai seguir o seguinte roteiro. Eu vou apresentar um vídeo extra, tá? Quem tiver nessa matéria aqui de administração e que tiver também na turma que vai começar daqui a pouco, às 15 horas, de avaliação econômica de projeto, a gente vai ver o mesmo vídeo, sobre duas óticas diferentes, tá? Aqui mais sobre a ótica da administração e na avaliação econômica de projeto, sobre a ótica da avaliação econômica de projeto, naturalmente. E essa questão do vídeo é uma novidade que eu fiz no semestre passado numa aula de inovação e empreendedorismo, que deu certo, e que no feedback, não tem um feedback que vocês dão no sistema, né, falam de cada disciplina, uma avaliação que vocês fazem dos professores, de disciplinas. Então eu recebi os feedbacks da turma anterior, agora no final do ano. Depois eu posso comentar sobre algumas das coisas que foram colocadas, mas uma das coisas que o pessoal elogiou foi uma aula apenas que eu trouxe um vídeo externo e fiz comentários sobre o vídeo. Então, sempre que couber, eu vou tentar fazer isso em toda a aula, né? Acho que pode funcionar. Para também deixar a aula um pouquinho menos maçante. Teve um dos feedbacks que chegou para mim, né? Um monte de elogio. Aí no final disse assim, só que as aulas às vezes é muito maçante. Acredito que seja porque eu fico falando e você falar 2 tempos de 50 minutos sem ser maçante, é preciso fazer alguma coisa muito diferente que talvez eu não consiga fazer, mas eu estou sempre ajustando, né? Aí, voltando para cá, eu vou passar esse vídeo daqui a pouquinho, é um vídeo de 35 minutos, e esse vídeo não é um vídeo solto. Ele é um vídeo que tem a ver com a pergunta que eu fiz para vocês, antes de vocês, logo no comecinho da aula. Qual o plano que vocês fizeram, quais os objetivos que definiram para fazer esse ano e que no dia 22 já estão farrapando com a meta, não estão fazendo o que tinha que fazer. Para puxar também da aula passada. A última aula que a gente fez foi uma aula, inclusive, que não ficou gravada. Tá? Eu não gravei, foi a única aula do semestre que a gente não gravou. E que a gente foi conversando aqui meio informalmente, foi uma espécie de uma confraternização, assim, onde a gente foi falando sobre planejamento, objetivos de vida, enfim. E eu trouxe essa frase aqui do livro da professora Ana Emília, que a minha filha veio aqui, até quando eu arrumei aqui a sala, ela veio comigo, e ela viu a frase ali, aqui que eu tinha da última aula, né? E ela gostou da frase e copiou essa frase aí. Ela veio me ajudar aqui na arrumação da sala, que na verdade é uma definição de riqueza que tem no livro da professora Ana Emília. A professora Ana Emília vai vir aqui em alguma aula, tem um vídeo dela no meu canal do YouTube, eu falei para vocês que eu coloquei, que eu dei uma palestra aqui no evento do SPE, e ela fez a palestra depois de mim, né?
E aqui tem, na verdade, nessa frase tem duas coisas que são muito importantes: tempo e dinheiro. Na administração, essas duas coisas são muito importantes: tempo e dinheiro. Então a gente tem, não peguei o contexto todo da frase ainda, mas a gente vai falar sobre ela, e é com base nela que eu escolhi esse vídeo aqui, esse vídeo que eu vou passar aqui e a gente vai comentar o vídeo, tá? Então, o que é essa frase que foi a frase do final do ano passado? Que riqueza é ter tempo e dinheiro para fazer o que você gosta ao lado, perto de quem você ama. Então, em tese, assim, adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e não ter tempo para fazer as coisas que eu gosto e estar com as pessoas que eu amo? Aparentemente não, né? Porque adianta você não ter dinheiro nenhum e ter todo o tempo do mundo. Será que você vai conseguir fazer o que você gosta e vai tornar bom os momentos junto às pessoas que você ama sem dinheiro? Aparentemente também não, né? E foi por isso que eu trouxe essa frase, porque tem uma relação com o começo de ano, com planejamentos, né? E, sobretudo, de um assunto que a gente, às vezes, não gosta muito de falar, que é sobre dinheiro. Né? Principalmente na universidade, assim, a gente tem um certo preconceito com dinheiro. E foi por isso que eu acho que a professora Ana Emília escreveu um livro, Como Enriquecer na Graduação, né? Porque a gente nunca pensa nisso, né? Na verdade, como enriquecer, se a gente pensar a riqueza nesse sentido aqui, de tempo e dinheiro, como enriquecer? Enriquecer é o quê? Dá para ter dinheiro na graduação? Bem pouco. Mas quem sabe a gente não muda um pouco da jornada a partir de agora, né? É o objetivo dessa aula de hoje aqui. O vídeo que eu trouxe ali é muito, muito bom. Muito bom. E tempo? A gente tem? Ou seja, a pobreza é grande, diga-se que não é, porque falta tempo para... Veja, falta tempo para tudo, porque é o tempo todo agoniado, porque os prazos, e aí vai. E também o dinheiro também não entra, né? Então, é simples, a frase é simples, a gente fez a brincadeira aqui, mas o que é que cada um de nós está fazendo para ter tempo e dinheiro? Eu cheguei a perguntar na aula passada quem é que guardava dinheiro, né? Quem tem alguma coisa junto, quem busca ter mais de uma fonte, essas coisas. E sobre tempo, na verdade, se eu tivesse uma coisa para dizer que hoje eu estou me tornando um especialista, em métodos de produtividade. Gestão do tempo. Gestão do tempo é diferente de administração. Então, vocês percebem, né? Não vou estar mentindo para vocês aqui se eu disser que a minha organização aqui nessa aula é bizarra. Trello, sistema, ainda não está do jeito que eu queria que tivesse. Mas eu construí isso de modo que eu não perdesse tempo a cada semestre que fosse começar um curso novo e que vocês também não perdessem tempo procurando aonde estão as coisas do curso ou qual é a atividade que eu tenho que entregar. Mas aí eu tenho um ponto a acrescentar, porque às vezes o fato de terem muitas plataformas faz com que a gente se perca. Exato. Tem muita coisa a ser feita, isso. Quando na verdade não tem. E não isso. sabe aonde procurar e aonde colocar cada coisa. Perfeito. Talvez se resumisse a duas. Eu mapeei isso, foi muito bom, Giovana, você ter colocado isso. Eu mapeei isso com vocês, eu já reduzi um pouco, mas eu preciso reduzir mais. É tipo assim, eu falei no começo que o Telegram, por exemplo, eu não quero que vocês procurem nada no Telegram. Porque isso era um problema que tinha, às vezes eu passava uma atividade no Telegram. Tá? E o Telegram é mais uma coisa que está rolando, né? Passa um mês sem ninguém falar, mas tem vezes que fala muito, num dia só fala todo mundo. Aí é uma fonte. Aí
o que foi que eu tentei melhorar? O Google Classroom é uma fonte única. Se vocês entrarem aqui nesse... Eu vou falar sobre planejamento, vou dar uma passada nela, mas se vocês seguirem aquele roteiro, é o que está lá. É o roteiro que está lá. Não tem outra fonte. É o roteiro que está lá. Agora, se não veio para a aula, não tem paciência de assistir o vídeo e precisa de um texto com tudo definidinho, o que é que tem que fazer... Não dá, né? Então, uma coisa... Aí foi o que eu pensei, né? Eu disse, rapaz, como é que eu posso fazer para evitar essa confusão? Porque ainda está ruim. Tipo, tem gente que se perdeu tentando se achar durante as férias. Eita, eu não sei quais são as atividades que eu tenho para fazer. Eu fiz aqui, mas... Será que era isso? Só? Talvez todo mundo tenha essa dúvida aqui. O que é que eu tinha para fazer? Então, a primeira coisa que eu, assim, veja, eu fiz uma análise, uma autoanálise minha em relação, como professor, como é que eu posso melhorar. E tem uma coisa que eu voltei a fazer, que é escrever. Não ficar somente no mundo digital. Porque eu tinha migrado tudo para o mundo digital, e tanto que isso é uma verdade... que eu peguei, resgatei um livro, esse é um caderno de insight que eu tenho, e saí aqui, ó, todo dia. Eu estava fazendo isso tudo no computador, isso estava me atrapalhando um pouquinho, porque o computador falta bateria, você às vezes não está com o celular. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, ó, 28/12, isso o finalzinho do ano passado, isso eu já tentando me organizar para esse ano, né? Aí aqui eu tenho dia 1, ó, dia 2, dia 3, dia 4, é uma espécie de um diário que eu vou fazendo. Tá? Aqui eu botei aqui, ó. Hoje. Acordei, eu marquei quantas horas eu acordei. Cadê? Porque eu tava com problema de dormir, aí eu tô marcando todo dia quantas horas eu tô dormindo. Eu assisti um curso logo na hora que eu acordei, do professor Augusto. Aí fiz a rotina do café e fui pra academia. Aí o resto eu não anotei, mas quando chegar em casa de noite eu vou seguir aqui. Para saber o que é que está feito, né? Aonde é que eu procrastinei. Já teve coisa que eu comecei a fazer e não estou fazendo. Aí, uma ideia que eu tive, e eu vou implementar com vocês agora aqui, até fica ruim, eu vi que a dinâmica aqui com essa sala assim, desse jeito, não está. Uma forma que eu acho que vai funcionar com vocês, e eu vou tentar fazer isso o ano que vem, começou a matéria comigo, eu vou dar um bloquinho personalizado. Devia. Mas é para você se motivar a fazer uma matéria comigo no semestre que vem. Por quê? Porque eu fico falando aqui, tipo assim, eu chego aqui no meio da aula e digo, pessoal, vocês têm que fazer isso. O que é que você tem que fazer quando eu digo assim, vocês têm que fazer isso? Anotar. Só que eu mesmo não orientei vocês a anotar. Eu preferia, eu disse, não, vocês não anotam não. Porque, primeiro que aqui, ó, como é que vai ser para anotar se não tiver uma pastinha, né? Porque essa sala aqui ela é meio diferente. Quem tá ali fica mais fácil. Mas o normal é vocês, em todo curso, fazer o que eu faço quando eu estou assistindo o curso. Porque tem coisas que o professor fala e que ele está dizendo assim, pessoal, é para fazer isso. É para fazer, é uma ordem. Vocês podem fazer, poderiam fazer, é uma coisa que eu não estou, em tese, obrigando, não vou cobrar, mas você poderia fazer. E às vezes eu posso falar uma coisa, que é o que a gente chama de insight, né? Eu posso falar uma coisa, aí a Marcela está ali, diz, eita, o Seton falou isso, gera uma ação, eu preciso fazer uma coisa. Aí vai que ela não anota na hora a ideia que ela teve, da ação que ela tinha que fazer, decorrente do que eu falei. O que é que vai acontecer quando ela sair daqui? Ela vai esquecer. Ela vai esquecer. E aquela ação, aquela informação que eu passei era importante, podia ser uma coisa que mudasse a vida dela, ela não anotou e esqueceu, porque chega ali, é atropelada por outras coisas para fazer. Então essa é uma coisa que eu vou pedir para vocês, mesmo numa situação mais precária, como a gente está aqui, sem o lugar para anotar, você, Antônio, já abre sua cadernetinha, quando eu falar uma coisa aqui, você já chama aí, certo? E quem tiver papel, papel tem ali. Tem uma coisa que eu também trouxe, eu vou falar para vocês, ó. Aqui, é um negócio chamado caixa de entrada, certo? Eu vou explicar depois o que é caixa de entrada. Aqui em cima é a administração. Aqui embaixo é a avaliação econômica de projeto.
e aqui é inovação e empreendedorismo. Se alguém quiser deixar algum recado para mim, dessa turma aqui, para eu fazer alguma coisa, um trabalho, aqueles trabalhos que eu vou passando para vocês fazerem aqui, papel, qualquer coisa, vai botar onde? Aqui. Nessa de cima. A administração vai ser aqui em cima, a outra matéria, a avaliação econômica do projeto aqui, e inovação e empreendedorismo aqui. Anotem isso, que isso é uma técnica de produtividade, do método GTD, caixa de entrada. Eu tenho em casa. Caixa de entrada você bota, é algum lugar, não tem a caixa de entrada de e-mail, caixa de entrada é algum lugar que qualquer pessoa que quer que você faça alguma coisa, vai lá e coloca. Tipo assim, chegou uma encomenda, vai lá e coloca a encomenda dentro dessa caixa. Seu filho quer que você faça alguma coisa, vai lá, olha, eu vou pegar tudo que está aqui, tá certo? O que não tiver aqui dentro da minha caixa de entrada, eu não vou fazer. Então, isso é de um método, depois em outro momento eu falo, é do método do GTD, do David Allen, que é um dos caras que eu estudei, que é cheio de regrazinhas para você não se perder. Tá? Então, uma caixa de entrada física é um negócio que todo mundo deveria ter. Se botar isso, se fizer isso em casa, já ajuda muito. Quem morar com mais de uma pessoa, ou você mesmo pega um papel, pegou um papel, aquele papel vai gerar uma ação. Você não vai fazer aquela ação naquela hora porque leva um tempo. O que é que você faz? Sacode na caixa. Quando você for fazer a organização semanal ou diária, aí cada um faz de um jeito, vai fazer o quê? Pega tudo que está na caixa, pode ter até um sapato com a sola arrancada que você tem que mandar colar. Mas você vai pegar aquilo tudo, peraí, esse papel aqui é uma conta que eu tenho que pagar, esse sapato aqui eu tenho que consertar, boto na sacola que eu vou levar agora. Então as coisas vão se acumulando porque você não vai conseguir fazer tudo na hora. Esse tipo de coisa gera ganho de tempo. Você ter tipo uma caixa de entrada dentro de casa, tá? Mas aí eu vou voltar aqui para o que a gente estava falando, as coisas da matéria, né? Vamos focar aqui um pouquinho mais na matéria, que é na linha do que é que a gente pode fazer para ganhar tempo, certo? Porque assim, eu tenho as minhas organizações e tenho minhas desorganizações também, mas vocês também têm, e é muita, não é pouca não. Aí, o meu objetivo é o quê? Fazer com que vocês se organizem também, porque eu me organizando é melhor para vocês, vocês se organizando é melhor para mim. Nem eu perco tempo e nem vocês. Então, eu criei algumas coisas para esse final de curso agora, que eu vou seguir, certo? Eu vou seguir até o final, coisas até que eu não fazia antes. Foi a primeira coisa que eu fiz. Tá aqui, ó. Vocês viram, né? Voltando já indo para uma questão mais operacional aqui da matéria, vocês viram que o sistema mudou, né? O sistema da universidade, né? Era o CIWeb, aí agora é o SIGA. Aí quando muda, passou um tempo que não estava funcionando nenhum dos dois direito, né? Um períodozinho aí, porque eu fiquei tentando me organizar nesse sentido. E agora está tudo no SIGA. Então o que foi que eu fiz? Que eu vou fazer toda vez. Eu trouxe aqui, ó, aquela folhinha que vocês assinavam toda a aula, tá? Eu já imprimi ela do SIGA, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? A lista de frequência é isso que está aqui. Quando terminar a aula, eu vou pegar essa lista de frequência e vou colocar no sistema. E eu trouxe também o mapa, a lista de frequência com o total de faltas. Isso tá, e depois eu posso também, isso eu já tenho num quadro do Miro que eu imprimi, porque do jeito que o SIGA novo está, é melhor do que o CIWeb para a gente conferir isso. Então, essas duas coisas vão estar aqui. E toda vez que vocês chegarem aqui, quem chegar primeiro pode ir na caixa de entrada, naquela primeira, pegar a folha e já assinar. A lista de frequência é essa. Tem que ser assinada aqui, porque é aqui que vai valer. Quando terminar aqui, eu vou pegar, vou organizar, vou botar na pastinha. E o número de faltas, já sabe o número de faltas que tem. E quem chegar no número de faltas, o limite, e não conseguir justificar, não precisa mais nem vir, viu? 75%. Quem chegar no número de falta limite, para não perder tempo e se ocupar nas outras matérias, já não precisa vir. Fala comigo, professor, perdi por falta. Certo? Então essa é a primeira regra que a gente tem que ajustar já a partir de agora, porque a gente está do meio para o final. Tá certo? Então, se preocupem em assinar a lista, porque eu vou fazer isso em todas as aulas. Tá? Então, para a gente poder ter, o objetivo é o quê?
seguir a regra e ter uma disciplina. Organização e disciplina é fundamental. Ou seja, quando faltar, vai ter que fazer o quê? Justificar. Justificar que faltou, que é o que a gente já tinha acordado desde o começo. Tá certo? Vou botar aqui, botar aqui, e vocês vão assinando, e o número de falta vocês vão vendo quantas tem, apesar de que no sistema está atualizado. Eu posso ter cometido algum erro, tenho as listas todas das aulas passadas. Quem tiver com algum problema de falta, está a mais, setor está a menos, ou quiser justificar uma falta retroativa, vai mandar para mim a justificativa. Tudo bem? A outra coisa, também para esse ano aqui, é o seguinte. No Trello, que está aqui, vocês viram que na próxima segunda-feira é uma prova, né? Todo mundo está sabendo? Está marcado desde o primeiro dia. Certo? Na próxima segunda é prova. Vai ser provavelmente na sala com mesas aqui. Eu devo usar essa sala e a outra, no mesmo horário da aula. Prova escrita, nada digital, nada que vai precisar de celular, as coisas do Miro, nada. Mas o assunto é todo o assunto que está nos vídeos, e quem fez os trabalhos assim vai fazer tudo com muita tranquilidade, certo? Então, só confirmando essas duas coisas, né? E semana que vem a gente faz essa prova e a nota da B1 fica fechada com a nota dos trabalhos todos e também a nota da prova. No final da aula a gente pode voltar a falar sobre as questões mais operacionais do curso, tá? Mas vamos lá. Ó, o que foi que eu programei aqui? Além daquele vídeo extra que eu vou mostrar. O vídeo dura 35 minutos. Portanto, eu preciso passar rápido nesses itens aqui, para a gente gastar 35 minutos aqui, comentando. Vou comentar algumas coisas do vídeo que são importantes no contexto do dinheiro. É a administração do tempo, a administração do dinheiro. Então, depois eu vou fazer revisão de conteúdo, na verdade, eu vou passar agora aqui, revisão das atividades, falar da prova, né, que eu acabei de falando já, e avaliação e critérios de aprovação. Algumas coisas eu já falei, já adiantei até aqui. Né? Então, deixa eu vir para cá para mostrar a vocês aqui o seguinte. Uma coisa que facilitou um pouco, né, é isso aqui, tá? Esse quadro do Trello, ele facilita muito. Tipo, tem duas coisas no curso, tipo o que a Giovana falou. Tô perdido vai para onde? Vai para o Google Classroom e vai para o Trello. As duas coisas. Elas meio que se complementam, mas o principal para mim é a plataforma. Não tem dois lugares para você assistir, para você ir olhar. Tem um só, que é a plataforma Google Classroom. Quem quiser usar o Trello, vai lá e usa. Certo? O Trello é como se fosse uma organização a mais. Então, já combinando a partir de agora, aonde é o canal de comunicação oficial, Google Classroom. Por quê? Olha o que é que tem aqui. Atividades. Ó, aula de abertura e aulas extras. Tudo organizado e gravado. Aula extra 1, 2, 3, 4. Os links importantes, né? Ó, o grupo do Telegram, o Kanban do curso, que é o Trello. Aqui o material do curso eu separei um tutorial para todo mundo lá no começo assistir. Lá no começo. Aí, assiste tudo? Não, nem eu assisti isso aqui tudo. Mas eu coloquei, eu quero aprender um pouco mais sobre o Trello. Tá aqui o tutorial do Trello, eu escrevi esse textão aqui, e se vocês quiserem ver o material, aí tá aqui. O que foi que eu fiz nesse material? Eu peguei o melhor vídeo de tutorial do Trello em inglês, eu pesquisei, assisti e botei aqui. Peguei o melhor vídeo em português do Trello, gastei tempo, selecionei, assisti e botei aqui. Então, uma aula do Trello que eu dei, que aí é mais longo, meus vídeos são mais longos, uma aula do Trello que eu dei para uma turma lá atrás, eu botei aqui. Ou seja, eu me preocupei em organizar um tutorial do Trello, do Miro, do Google Classroom, de tudo.
Teve gente que no começo foi lá, entrou e fez, e aprendeu. Teve gente que não, que foi para o dia a dia e começou a aprender usando. Tem gente que até agora não se achou. Mas, enfim, eu estou colocando essas coisas aqui para mostrar a vocês que existe um canal de comunicação, que é esse que está aqui, né? Vamos voltar para lá. Atividades, aonde está tudo aqui, ó. Semana 0. O que foi que rolou na semana 0? A apresentação do professor, entrar no grupo do Telegram, criar esses quadros todos aqui, é uma atividade de 10 minutos. Aí você vem para cá, aula 1. Aula 1, o que é que tem? Apresentação, motivação. Aqui está tudo que eu dei na aula 1 e o material todo que eu usei na aula 1 e a aula gravada como essa que eu estou dando aqui. Tá? Ou seja, perdeu a aula 1? Sim. Assiste. É o quê? Gastar o tempo, 59 minutos que durou essa aula. Ah, não estou com tempo. Velocidade 2. Mas não assisti, não colocar nem velocidade 2, nada. Então, essas coisas, assim, as coisas que são tipo falha minha, eu adoro reconhecer, inclusive vem muitas coisas, inclusive nas avaliações que vocês fazem, mas eu preciso mostrar a vocês também o trabalho que dá se organizar para ajudar vocês no processo de organização, né? Aqui, ó, semana 1, semana 2, aula 2, só tem aqui a introdução à administração, tá aqui, ó. E aqui no final, atividades para essa aula. Tudo, vocês em tese, vocês nem precisavam anotar nada aí. Por quê? E vocês viram que eu fiz isso. Toda aula que existia, eu dizia, pessoal, tem essa atividade para fazer. Como eu sabia que vocês não estavam anotando, eu vinha para cá, peraí, eu vou anotar agora, para já ficar lá anotada, tá aqui, ó. Atividade para essa aula. Fazer um resumo de cada vídeo, colocar esse resumo no seu quadro do Miro. Aí é outra coisa, eu peguei, aproveitei agora e fui fazer um levantamento de todo mundo que botou alguma coisa no quadro do Miro. Entrei um por um. Tem gente sem quadro do Miro, não tem um quadro. Tem gente com quadro do Miro só criou. E tem gente com quadro completão. Até com coisa além do que eu pedi. Então, essa situação acontece não somente nessa turma, como nas outras turmas, avaliação econômica de projeto, inovação e empreendedorismo. E eu estou aqui agora, no começo do ano, para organizar as coisas com vocês. Como é que a gente vai estruturar para terminar? Quem não fez nada até agora, qual é a ajuda minha que precisa para conseguir fazer? Porque o primeiro ponto, olhar tudo que está aqui. Não está solto, não está desorganizado, não está nada disso. É conteúdo? É muita coisa, porque eu falo um monte de coisa por aula, mas assim, gente, é difícil ter um professor no Brasil tão organizado que nem eu. Fala sério. Para falar a verdade, aula gravada, gente. O quadro do Miro, um quadro do Trello. Eu já pedi a vocês, eu desafio, quando tiver um, que vocês disseram assim, rapaz, esse cara tá fazendo um negócio aqui que o setor não tá. Fala para mim, porque eu vou introduzir. Porque é um esforço que eu tenho, por causa dessa frase que está aí, que eu não quero perder tempo. Porque tempo é alguma coisa que vocês já viram aqui na disciplina de administração. A única coisa que a gente praticamente não compra na vida, não volta atrás, é tempo. Eu vou fazer 54 agora, dá para eu comprar ali 10 anos? Fala aí. 10 anos? Não dá. Passou, velho. Então, é a gente se organizar o mais rápido possível para perder o mínimo de tempo que a gente tem e para ser o mais efetivo possível. São duas coisas que, se eu tivesse que dar o conselho para meus filhos, para vocês, para todo mundo que for assistir essa aula, foca nessas duas coisas que tem aí. Como é que eu faço para me organizar o meu tempo? Até estar primeiro na frase. E depois, como é que eu faço para ter dinheiro? Dinheiro importa. Por isso que eu vou mostrar o vídeo do Raul Sena aqui para vocês, que são 7 dicas. O título do vídeo são 7 dicas para você sair da classe média. Certo? Aí eu assisti esse vídeo com calma. Eu disse, rapaz, foi um vídeo muito bom. Aí o que acontece? Se vocês, na idade que vocês estão, no tempo que vocês estão, fizerem 30%, aumenta a chance. Não precisa fazer 100% do que ele vai falar no vídeo, não. É fazer tipo 20%, 30% do que ele está dizendo. Começar a fazer, porque aumenta a chance de ter dinheiro, tempo
organização é outra coisa. Mas são essas duas coisas que você precisa mirar quando você for administrar, quando você administra a vida pessoal e quando você administra uma empresa. Imagina uma empresa, vocês estão aqui na disciplina de administração. Vou liderar um projeto que tem 30 pessoas, que tem 40 pessoas. Vou liderar uma empresa, vou criar uma empresa que tem 10, 20 pessoas. Imagine todo mundo na sua empresa, você botando dinheiro para dentro e o povo mal gerenciando o tempo. O que é que acontece? Estou ganhando mal. Eu vi agora uma matéria de que as empresas, os RH das empresas estão preocupados com a saúde mental, naturalmente, né? Que é uma coisa que importa muito, a saúde mental de todo mundo. E a outra coisa é que tem os funcionários agora, com esse negócio de loteria, de aposta, bet, e isso, e não sei o quê, e tigrinho, e jogo do tigrinho, e do leãozinho, e não sei o quê, o povo ficando liso, velho. Tipo assim, pega o salário todinho e bota todinho no tigrinho. Vai ficar feliz no trabalho? Entendeu? Ou seja, é um problema que... Aí, veja, deixa de ser... É por isso que as empresas estão se preocupando com isso, porque imagina que você faz tudo certinho na gestão da empresa, que normalmente não faz, aí você de repente descobre que as pessoas estão infelizes, daqui a pouco tristeza para lá, para cá. Por quê? Porque, saúde mental, por algum motivo, problema que todo mundo tem, ou então porque está pegando dinheiro todinho que recebe, torrando no jogo do tigrinho. Ou seja, gerenciar o tempo e gerenciar dinheiro. Dois conselhos para vocês começarem o ano fazendo melhor essas duas coisas. Que, inclusive, eu próprio procuro todo ano melhorar um pouquinho nesse sentido. Tá? Então, aqui, ó, eu vou já para o vídeo lá. Aí aqui, introdução à administração. Olha, esses vídeos aqui. Eu tenho vídeos que são aulas longas, maçantes, como o pessoal disse na avaliação, né? Pô, as aulas são maçantes, são. Mas repare, 6 minutos, 8 minutos, 18 minutos, 14 minutos, eu dividi essa aula para não ser tão maçante. Como é essa aula que eu estou gravando agora aqui, isso aqui vai ser o quê? 1h20 de um vídeo só gravado. Se eu tivesse condição operacional de quebrar, falei isso agora, eu já tentei fazer isso, só que me dá um trabalho gigante que eu tenho que editar, cortar as partes, subir para o canal do YouTube, é muito complicado. Eu perco muito tempo no operacional e perco foco no conteúdo. Então aqui eu estou preferindo, gravo tudo, no final edito tudo, edito assim, não faço nem filtro, nem nada, o que sai, besteira que eu falo, acaba indo também, a não ser quando é uma coisa muito escabrosa, assim, que eu tenho que tirar a parte, né? O que vocês falaram e o que eu falar, eu tenho que tirar. Mas nunca aconteceu assim disso. Só por detalhe mesmo, para não ficar perdendo muito tempo, mas eu quase sempre aula bruta, com tudo. Para eu não perder tempo. E essa aqui foi durante um semestre que eu fui quebrando a aula. E dá para assistir essas aulas, por exemplo, em velocidade 2x em casa. Está em casa cozinhando, vai lá, assiste aqui, o professor já está falando, pelo menos vai entrando no assunto. Já é uma forma diferente de você aprender, aproveitando o tempo que está ali. Eu gosto de fazer uma coisa só, mas eu assisto. Hoje mesmo, eu não falei para vocês que eu assisti um curso, estava assistindo o curso, acordei, tomo água, fui assistir o curso, fui fazer o café e o professor lá falando, e eu aqui escutando, e aqui fazendo café. Certo? Mas vamos lá. Aí aqui, ó, o passo a passo todo está aqui, certo? Na plataforma, atividades. E foram poucas aulas que a gente teve até agora. A aula 6, que foi a última aula do ano passado, que eu falei aqui, essa aula não tem vídeo. Estou fazendo aqui um resumão, né? Ó, o sumário da aula, que foi que eu falei na última aula. Botei as duas palestras, que eu mencionei a palestra, mas essa aula não está gravada. Até para a gente conversar um pouquinho mais solto, assim, eu não quis me preocupar com isso. Mas, de qualquer maneira, eu expliquei aqui o que eu fiz na aula passada. Pedi para vocês definirem comigo aqui o objetivo, prazo, falar de finanças, de dinheiro. Então, eu estou conectando a última aula do semestre passado com essa aula de hoje, né, a primeira do ano. Tá? Agora, antes de a gente ir para o vídeo, eu vou passar aqui, ó, o Trello. Tá? Tem um monte de lista aqui, tudo organizadinho. Mas quais são as duas listas principais para vocês? Essas aqui, ó. Aulas do curso, 30 horas, e cursos de aula feitas. Então aqui o que acontece? Essa aula é a aula 7, né? O que é que eu vou fazer quando acabar a aula 7 aqui? Ó? Aqui são as aulas feitas. Tá? Ó. Aula 1. Repete o que tem lá no Google Classroom, e se entrar aqui, cai direto no Google Classroom.
Mesmo tendo duas plataformas, elas são repetidas, ou seja, entrou em uma ou em outra, vai cair sempre no mesmo lugar. O grupo do Telegram, vocês meio que desprezam tudo que está sendo dito lá, é uma coisa mais para a gente dizer, olha, tem aula hoje, é dúvida ali na hora, né? Mas aqui tá. O que é que eu faço aqui? Quando termina essa aula, boto para gravar, aí arrasto isso para cá, ó. Vem para cá isso, ó. Aí venho, arrasto para cá, para o final, 22 de janeiro, ó. Retorno das aulas presenciais do semestre, ou seja, eu peguei o calendário acadêmico todinho, trouxe para cá, vai sair o novo calendário acadêmico, eu pego pacientemente, eu pego tudinho e boto para cá também, digitando coisa por coisa do calendário acadêmico, ou seja, tá aqui aí, vou ticar aqui, acabou essa aula. Aí tem sábado letivo, próximo sábado, eu sei que é um sábado letivo, se eu quisesse dar uma aula no sábado, eu ia usar aqui. Aula 8, aqui a prova AB1, prazo final para digitação da AB1, dia 31 de janeiro, sábado letivo, a nossa próxima aula aqui, dia 5 de fevereiro, e todas as aulas até o final estão aqui. Certo? Então, eu queria mostrar isso para vocês, assim, para vocês se orientarem em relação à organização e fazer essa revisão aqui com vocês. Eu vou passar o vídeo agora, tá? Como eu falei, são 35 minutos, eu posso ir parando e comentando, eu acho que vou fazer isso, tá? E vou colocando também as coisas sempre no contexto da matéria, certo? Então, mais uma vez, né? Por que o vídeo? Tempo e dinheiro. Uma das áreas de administração de empresas é a administração financeira. Lá no começo do curso eu falei as 8 áreas de administração segundo Peter Drucker. Marketing, comunicação, parará, parará. O Raul vai falar aqui, tá, de administração financeira pessoal. Tem um monte de recomendação e conselho que vale, que está no livro da professora Ana Emília, que está em qualquer curso de matemática financeira, de qualquer pessoa que vai falar sobre dinheiro. Uma das coisas erradas que a gente acaba aprendendo desde sempre é que dinheiro está associado necessariamente a trabalho, ao salário que eu recebo. Eu só posso, ganhar ou ficar rico se eu estiver trabalhando para isso. Na verdade, ninguém pensa muito em ter uma renda passiva. Uma renda passiva é o quê? Tem vários tipos de renda passiva. Uma das coisas que ele vai sugerir aí, né, é essa questão, pensar desde já na renda passiva. Porque tem gente que chega assim, que vai fazer um trabalho em algum lugar, vai receber um salário, e tudo é aquilo ali, a pessoa vai deixar todo o resto, inclusive não vai nem se preocupar com a parte financeira que está rodando da vida. Vai gastando, vai fazendo coisas sem planejamento. Esse aqui é o ponto. É o planejamento do dia, é o planejamento do mês, é o planejamento da semana, é o planejamento do mês, é o planejamento do ano. Vocês fizeram um conjunto de metas do começo do final do ano passado para cá. O primeiro mês, 22 já. Aí, próximo mês é o quê? Eita, final de semestre, carnaval. Aí carnaval. Daqui a pouco, março, 3 meses. E as metas que foram estabelecidas no começo do ano? 3 meses já foram, só tem agora, mais para frente, mais 12. Ou seja, tem que ter esse controle, essa visão, né, do dia, da semana, do mês e do ano. Tem gente que, para não esperar o ano terminar, faz o planejamento do ano, como, na verdade, em 6 meses. De 6 em 6 meses, ele quebra, na verdade, o ano em 2 e diz assim, não, como eu não tenho... Se eu deixar para o final do ano, vai ficar muito ruim. Aí a pessoa faz no meio do processo. Tem alguns vídeos que eu assisto, todo ano eu assisto. Alguém assiste Os Sócios? Podcast? Pode colocar na listinha de vocês, assim, que eu assisto viajando no carro, assim, o tempo todo também, Os Sócios. Se tiver sem ter o que fazer, eu vou lá e ligo Os Sócios e deixo eles falando lá. Tem um episódio lá que vale muito a pena assistir, que é de planejamento das metas para esse ano. Que, na verdade, é o Bruno Perini, a Malu Perini, que receberam 2 convidados, que é o psicólogo neurocientista Wesley e um cara que trabalha com ele. E aí é uma super aula, assim, 1h30, 2 horas de insight sobre planejamento, meta, esse tipo de coisa. Tá? Então, é esse tipo de coisa, de
assistir um vídeo, ler um livro, que alavanca a pessoa, velho. Uma aula, um insight, vou fazer isso, e aí você dá vários passos na frente, porque você pegou uma dica de uma pessoa aí. É isso que eu vou trazer aqui para vocês, e depois eu vou comentar, tá certo? Espero que o som fique bom aí para vocês. Então vamos lá. Bom, tem algumas coisas muito interessantes que eu percebi nesse ano, né? Olhando os comentários de vocês, eu sempre faço isso mais para o fim do ano, para entender o que são as principais dúvidas de vocês. Eu reparei que a maior parte dos inscritos aqui do canal, ironicamente ou não, né, estão na classe média. Né? Vocês não são nem pobres e nem ricos, o que no geral acaba sendo talvez um dos estágios mais complicados ali, porque a classe média ela tem acesso muitas vezes a pessoas mais ricas, o que gera na nossa cabeça esse interesse de passar para o próximo degrau, mas gera também uma ansiedade. Você começa a ter contato com investimentos, começa a ter contato com aquela coisa toda, você fica pensando, cara, como é que essas pessoas conseguiram quebrar essa rotina de sei lá quantas horas de trabalho por dia, muitos de vocês na prestação de serviço, outros realmente já estão num estágio de pequenos empreendedores, como é que esse povo conseguiu trocar essa barreira e chegar ali a ganhar um pouco mais, né? Sair da casa das dezenas de milhares ou de menos de uma dezena de milhares ali para conseguir chegar realmente nas centenas de milhares, quem sabe. Não é um processo fácil, não adianta aqui tentar falar, vou fazer esse vídeo, você vai sair daqui e agora você vai saber como faz isso de uma hora para outra. Mas olhando ali para os conselhos, né, os principais autores desse tipo de conteúdo, quando a gente vai olhar para o Hardeck, o Segredo de Realmente Milionário, o Provedade, que escreveu princípios que é muito focado em investimento, mas também parte muito desse processo de tomada de decisão e dos ciclos econômicos e como se beneficiar deles, ou mesmo do Warren Buffett, né, que dizia, que falava muito ali com a classe média, porque ele mesmo veio de uma classe média, vá lá, né, teve pai deputado e tudo, dá para considerar classe média? Bom, relativamente, eu vou passar esse plano pro Warren Buffett aqui, porém, e pro Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou tentar reunir nesse vídeo as principais 7 lições que eu achei interessante dentro dessa estrutura e que pode te levar para outro lugar. Lembrando, no canal aqui a gente não costuma falar de coisas da noite pro dia, né? Então se você estiver procurando a pílula dourada, mágica, numa caixinha que você toma e você vai amanhecer no mês seguinte aí já como uma pessoa extremamente bem sucedida, bom, infelizmente eu não tenho esse caminho, eu adoraria ter esse caminho para passar para vocês. Se eu tivesse, eu com certeza ficaria bilionário, né, em segundos vendendo essa pílula. Eu vou tentar falar de algumas coisas que podem funcionar e juntar esses conselhos desses caras muito relevantes, mas todos gringos, com alguma coisa que funcione um pouco melhor para o brasileiro médio. Então é isso que é o nosso trabalho aqui hoje, tentar transformar isso em conselhos talvez um pouquinho mais práticos e menos do lado da autoajuda, se é que a gente pode chamar assim. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz antiga aqui do canal, não precisa deixar o like na confiança antes mesmo do vídeo começar. Bom, se não é seu caso, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal se o vídeo te agregar de alguma forma, te trouxer realmente algum conhecimento, né? E não só aquele monte de coisinha que você ouve na internet, tá tudo lá. É legal você se inscrever em canais que você realmente vai assistir depois. Então, eu peço para você que você só se inscreva se você achar que aqui te agregou. Não precisa. A primeira lição que a gente vai aprender... Então vamos lá. Bom, tem algumas coisas... E aí, sabe vender ele? Seguinte, eu preferi deixar rolar até o final, né, o vídeo, e fiz essas minhas anotações aqui. Perceba que isso que eu fiz agora é uma coisa que eu faço em casa, estudando, vendo qualquer vídeo. Aquilo que eu sugeri que a Marcela podia fazer quando eu falasse alguma coisa que tivesse uma ideia, que gerasse algum insight, eu anotei, né? Está anotado aqui. Evidentemente que aqui eu anotei algumas coisas que foi muito mais para fazer comentários com vocês depois e colocar tudo muito no contexto da matéria, até para fazer uma revisão rápida de tudo que a gente viu aqui. E é por isso que eu vou começar por aqui, ó. PDCA. Planejar, executar, checar e corrigir. O que esse cara falou aí é uma aula disso, é uma aula de administração, é uma aula de exatamente isso que está aqui. Só que ele não falou em nenhum momento de administração, de PDCA, de nada. Eu é que estou tentando conectar o que ele falou com o conteúdo que eu estou dando aqui. Agora, vocês lembram do primeiro assunto que eu dei? Coloca aí quais são as suas experiências, habilidades, competências. Vocês estão lembrados daquele quadro? Quem preencheu sabe. Qual é a coisa mais importante que desse cara todinho aqui, de tudo que ele falou, que eu achei?
construa uma árvore de habilidades. A vida toda para construir uma árvore de habilidade. Ah, eu não sei falar. Ah, eu não sei, eu sou desorganizado. Ah, não sei o quê. Esse ano não vai fazer nada. O ano que vem vai continuar desorganizado, depois vai continuar também, depois também. A vida vai passar, aí vai entrar no caso que ele falou ali, o cara com 70 anos. Tá com 70, bicho. Se tivesse isso que ele falou aqui, muita coisa ali de juros compostos, veja, vocês aprendem aqui na engenharia. Cálculo avançado, integral. Olha para os juros compostos, somente o poder dos juros compostos que ele falou ali no início, de botar um pouquinho e acreditar naquilo ali. E tudo é assim, gente, tudo é exponencial. Tipo, a própria organização, planejamento não é uma coisa da noite para o dia, não, é um pouquinho todo dia. Ou você acha que, por exemplo, o nível de organização que eu tenho com vocês aqui começou quando? Conscientemente, em 2018, quando eu fiz o meu primeiro curso de produtividade, gestão do tempo, que eu comecei, a minha vida estava assim, uma zorra, aí eu disse, não, fui para um curso de produtividade e comecei. Eita, como é que eu faço para me organizar? Peraí, separa a vida em áreas, vai se organizando, vai anotando. Essas coisinhas que eu fui falando aqui hoje, é um pouco, né, voltando lá para o comecinho do nosso curso, desenvolva a habilidade que você precisa ter. Por isso que eu montei aquela primeira parte do curso, desenvolva habilidade, experiência, conhecimento. Porque se você fizer isso para você, quando você for gerir uma empresa, quem estiver aqui gerindo empresa ou trabalhando no estágio e está gerindo alguém, vai precisar o quê? Entender qual é a habilidade, qual é a experiência do outro, da outra pessoa. E aí você vai ajudar a outra pessoa também a se desenvolver habilidade, competência, experiência. E essa pessoa que trabalha com você vai dar um resultado muito maior e daqui a pouco você gera uma cadeia, um ciclo que está todo mundo funcionando, que está todo mundo funcionando bem. Aí a gente para de acusar, não, porque é isso, porque é aquilo outro, porque é o governo, porque é isso. Todo mundo, existe um processo no meio do caminho que a gente tem controle. Uma parte não. Isso foi bem claro aí. E quando a gente faz esse tipo de planejamento, né? Anotei aqui os 7 pontos. E o primeiro ponto foi engraçado que a professora Ana Emília, ela me orientou a ler naquela palestra, depois daquela palestra, o livro que esse cara citou no início, do T. Harv Becker, Os Segredos da Mente Bilionária. Sabe o que é que vocês fazem? A mesma coisa que eu fiz. Escuta esse livro. Não precisa ler não. YouTube. Não precisa nem pagar, porque no YouTube tem lá audiolivro. O que é que você faz? Vai para casa, ou tá no ônibus, tá no carro, tá andando na praia, estou sem tempo de ler. Escuta. É um livro curtinho. A professora disse, então, eu já estou escutando esse livro pela 8ª vez. Certo? Não é assim, não. Uma vez não. Tem coisas que são tão marcantes que se você escutar uma vez, 2, 3, inclusive a estratégia de você, por exemplo, eu repito muitas coisas que eu falo, que eu dou na matéria. Por quê? É uma estratégia que eu tenho de fazer com que vocês acabem assimilando mais coisa, gravando mais coisa, porque eu estou repetindo o tempo todo. Então, aí, veja, essa primeira dica que ele dá, a primeira dica foi pague-se primeiro. Observe que essa primeira dica sou eu que estou dando, e vocês podem fazer isso, eu não tenho tempo de ler, eu não gosto de ler, então audiolivro. É uma alternativa, podcast. Assistir esses vídeos. Eu não tenho tempo. Você veja, 35 minutos tem um vídeo do cara. 35 minutos para você assistir, é preciso você ter uma paciênciazinha, né? Agora não adianta, que aqui é um conteúdo, vamos dizer assim, raiz, né? Não é no TikTok, né? Vocês querem aprender a vida com um vídeo de TikTok de 30 segundos, meu amigo, não é aqui. Não é no meu canal. Meu canal é o quê? O vídeo de 1h30. Tu não tem paciência de assistir um vídeo de 1h30, ou um vídeo de 20 minutos, ou de 35, que nem esse, vai como pra vida? Tem algumas coisas que, assim, eu assisto algumas lives do Pedro Sobral, de gestão de tráfego, que tinha 2h30, e ele no começo dizia, pessoal, essa live aqui vai demorar 2h30. Quem não tiver paciência, saia. É um livro que alavanca, é uma palestra que alavanca, é uma aula que alavanca, é uma coisa que chegou ali, entrou, fez diferença na vida e a pessoa vai para outro passo. Aí, veja, não vou repetir porque está tudo lá, né? Pague-se primeiro, viva dentro dos seus meios, né? Aqui é o poder dos juros compostos e viva dentro dos seus meios. Aí uma coisa que eu anotei aqui, que é uma coisa que eu falo aqui algumas vezes, né, durante o curso e em todas as matérias que eu dou. Na disciplina Inovação e Empreendedorismo, eu dou um método para
construir uma empresa, do começo até o final. Aquele método é o melhor? Não, é o meu, é o que eu sei. Depois de 10 anos estudando e aprendendo, para mim aquele é o método. Ah, é o melhor método para o Antônio aquele? Não, mas pelo menos o que é que ele tem que pegar? Ele tem que pegar o método que eu ensinei, outros que ele já viu, e de repente ele constrói o método dele. Por quê? Cada vida é uma vida. Não adianta ficar comparando, não, porque a Eduarda consegue, o Pedro não consegue, porque ele... Bicho, os contextos de vida são diferentes. O cara falou aí, o que é? Tem um que não tem filho, tem um que mora sozinho, tem um que tem 4 filhos, tem um que tem 15. Tem um que assim, as regras que ele deu e o planejamento que você faz é um planejamento que é diferente um para o outro. Não adianta querer, eu não posso chegar aqui e dar uma regra, ou ele chegar ali e dar uma regra. Olha, pessoal, isso se aplica a todo mundo. Não. Cada um é um contexto, né? E uma outra coisa que eu também, isso foi um insight que eu acabei tendo, né, nessa história de produtividade, gestão do tempo, numa aula do Pedro Sobral, que é de gestão de tráfego, né, que eu fiz esse curso com ele, tem uma aula que o título da aula é Organização da ROI. Eu achei o título da aula, era a aula toda, praticamente só o título. Aqui é organização da ROI. ROI é o quê? Retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento é o quê? Dinheiro. Organização dá dinheiro. Quando você pensa na frase ter tempo e dinheiro para fazer o que você gosta perto das pessoas que você ama, tempo é dinheiro. Se eu me organizo aqui e consigo passar todo o conteúdo, com tudo organizadinho, com tempo, quando eu sair eu não vou ficar refazendo. Se vocês entram numa aula, entende tudo naquela aula, anotou tudo, assistiu tudo, prestou atenção, quando chegar no dia da prova, vai fazer uma revisão e vai simplesmente só fazer. Só que é o quê? 8 matérias, 7 matérias, 6 matérias, cada um numa situação, um no ritmo do curso, outro fora. Aí o que acontece? Alguns vão se virar, outros não, mas faz parte. Não é para todo... Essa é a questão de planejamento, essas coisas. Eu não estou aqui pregando a perfeição, ninguém vai ser perfeito, a vida é cíclica. Tem horas que você vai falhar, tem um ano que você vai acertar. Só que ele falou aqui, deu um caso de 70 anos, né? Eu estou com 54, vocês estão bem mais novos. Não tem problema não, se esse ano não está conseguindo cair a ficha, não tem tempo, tem muita coisa acontecendo na vida, não. Em algum ano para e faz o que aprendeu. Faz isso, faz o planejamento, faz a organização, né? Eu coloquei aqui, ó. Ele colocou, planeja, organiza, diversifica. E aí tem um ponto que isso de fato, ninguém me ensinou, isso é uma coisa que só a vida que vai ensinando, é tipo assim, tem gente que só sabe, que quando você não tem tempo, que você se atrapalha numa coisa só, você só consegue fazer uma coisa bem. Vou dar um exemplo relacionado a vocês. Faço o curso de engenharia e estagio, veja, só são 2 coisas. Aí é uma bandeja que tem que equilibrar todo dia o quê? O curso e o estágio, porque já são 2 coisas. E uma precisa muito porque tem que se formar. E outra precisa muito porque tem que aprender, tem que conseguir um emprego, tem que ser... Vai conseguir ser perfeito nos 2? Não. Mas tanto mais organizado, melhor vai andar nos 2. Aí o que é que acontece? Acontece muito que, assim, os casos como eu já dou aula há 20 anos, né? Não, professor, mas o meu estágio. Aí todo tipo de exceção a pessoa pede por causa do estágio. Mas enfim, a aula, quem disse que a aula... Teve caso assim, que a pessoa queria somente vir para a aula de vez em quando, porque estava no estágio. Gente, por que o estágio é mais importante do que a aula? Onde é que está escrito? E curioso que muitas vezes, né, eu sei que tem o dinheiro, que tipo, eu preciso do dinheiro e eu preciso da promoção. Só que imagina que você está deixando de aprender uma coisa, deixando de estar na aula para poder fazer aquela promoção, beleza. Mas você não está conseguindo organizar 2 coisas na sua vida, 2. Imagine 3, 4, 10. Por isso que gestão do tempo, por isso que eu bato tampa em gestão do tempo, que é o quê? Gestão do tempo, organizar o dia. Como é o dia? É assim, assim, assado, agora eu vou fazer isso, não é a faculdade, não é a faculdade, é o estágio. Mas não, aí tá aqui dentro da aula, pensando no estágio, resolvendo os problemas do estágio. Aí tá lá no estágio, um monte de coisa para fazer, pensando
eita, prova, segunda-feira, terça isso, terça aquilo outro, ou seja, nunca está presente. Por que nunca está presente? Porque não consegue organizar nenhum tempo e separar uma coisa de cada vez, né? Então, e aí, veja que esse planejar, organizar e diversificar é o quê? Eu estou fazendo um curso de engenharia, eu sei que tem gente que faz e acaba fazendo bem. A pessoa faz um curso de engenharia, trabalha, veja que a condição já é diferente. Cada vida é uma regra. Tem gente que só estuda, que consegue tem uma condição de só estudar. Tem gente que não pode, que tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer 1000 coisas. E tanto mais vocês se organizem, planejar e organizar, mais você consegue diversificar. De repente, está com um tempo sobrando para viver um pouquinho melhor, não ficar na pobreza como ele falou no começo da aula, né? Eita, a gente na graduação a gente fica sem tempo e sem dinheiro. Por quê? Porque falta essa parte toda de organização, planejamento, né? Enfim, então uma coisa também que teve uma aluna, acho que na última aula do semestre passado, na turma de inovação e empreendedorismo, teve uma aluna, a Maíra, que eu dei a aula, falei de dopamina, falei de algumas coisas ligadas à neurociência, né? Que ela me indicou para entrar numa comunidade chamada Reservatório de Dopamina. Alguém conhece? Do Wesley. Quem conhece? Conhece? Eu vou falar. Então, sigam o Wesley também. Veja, eu não estou ganhando nada nem do Wesley, nem desse cara aqui. Esse cara aqui eu conheci essa semana, quando eu vi o vídeo dele. Tá? Mas são caras, assim, notáveis, que uma passada no Reels dele, no story dele, já dá uma... Rapaz, esse cara tá falando alguma coisa que faz sentido. Então, quando a Maíra falou, eu entrei no Reservatório de Dopamina, assisti um monte de aula já. Ele é incrível, é um psicólogo que conhece muito de neurociência. Aí ele é incrível, o cara. Ele, aí esse cara, agora o que acontece? Isso tudo são caras que são muito diferenciados, que estão na internet ganhando dinheiro, dando dicas, o povo está comprando porque sente que tem uma modificação, né, uma alteração. Por quê? Porque eles estão fazendo a roda girar. Que é o quê? Vocês falam muito assim, é muito comum na universidade dizer assim, não, porque na UFAL é só a teoria. Aqui é para ser só a teoria. A prática onde é? É lá, no estágio. Tem alguma coisa de prática aqui? Tem, mas quem é que tem que fazer a conexão? A teoria é importante. Então não adianta nada. Quando a gente lê um livro, tem gente que lê um livro e diz, não, eu já aprendi tudo. Não. Você adquiriu a informação. Você adquiriu a informação. O conhecimento e saber aquilo na prática é praticando. Você só vai, dentro de um estágio ou na vida, começar a entender um pouco das coisas que você viu na faculdade. Eita, agora eu entendi aquilo que o setor falou. Agora eu entendi aquilo que o professor tal falou, porque você começa a ver a aplicação e começa a... E essas conexões, essas coisas fazem parte, né? Uma coisa que o Wesley falou nessa comunidade, que eu achei bem interessante, que é o seguinte. Tem uma aula dele que ele fala que, tipo assim, a média é pobre. A média é pobre, assim, tipo... Ele fala da trivialidade da excelência. O título da aula é A Trivialidade da Excelência. Eu achei incrível também o título da aula, porque tem a ver com essa frase que ele falou aqui também. Que é o quê? Cara, não precisa nem de tanto esforço. A média é tão abaixo que se você fizer um pouquinho todo dia, um esforço, tira uma margenzinha todo dia, que meio que funciona como juros compostos, entendeu? Que, infelizmente, você sai da média rápido, com pouco esforço. No sentido de se organizar, de ir fazendo um pouquinho todo dia, que foi o que ele disse, rapaz, não precisa não. Não precisa, você acha que para ser notável? Não. É fazer o certo todo dia. O que ele fala na trivialidade da excelência, sabe o que é? Simplesmente seja constante e persistente. Não desista de coisas que você vai todo dia um pouquinho. É todo dia um pouquinho? É todo dia um pouquinho. E quando você faz uma coisa todo dia um pouquinho, você transforma hábito em comportamento. Eu não vou falar sobre isso agora. Hábito e comportamento. O que é? Tem coisas que eu já faço que não tenho mais nem como meta. Por quê? Porque eu já faço. Meta nova é o quê? Meta é alguma coisa que eu não faço e aí eu vou planejar. Porque tem coisas que você já faz, independente de ter colocado isso como meta no começo do ano ou não. Enfim, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Quem quer comentar sobre a meta que já não está conseguindo atingir no dia 22 do mês, do ano? Ninguém quer comentar, não? Foi?
Eu tive uma. Tem uma coisa que eu não gosto muito e já fracassei, já estou fracassando. Mas é porque inconscientemente eu não gosto de fazer. O que é? Controle financeiro. Tipo assim, controlar as despesas. Gastou, anota. Gastou, anota. Aí eu comecei a fazer isso, tentar me organizar. Eu fiz isso 5 dias. No sexto, eu já estava sem paciência. E aí você acaba fazendo uma coisa que nesse podcast dos sócios, do Bruno Perini e Malu Perini, eu faço toda hora. Quando ela falou dele, é um casal, né? Quando ela falou dele, eu faço toda hora. Por exemplo, quando eu não quero fazer alguma coisa, sabe o que eu estou fazendo? Lendo algum livro ou vendo algum vídeo. Que são coisas que eu adoro. Então, é uma espécie de uma procrastinação ativa. Então, aí a mulher do Bruno Perini disse, rapaz, quando ele tem alguma coisa para fazer, que eu sei que ele está enrolando, ele está no sofá lendo. Por quê? Lendo, ele diz assim, não, eu estou fazendo alguma coisa útil, só que é útil, mas não é o mais importante. Tinha outra coisa que era mais importante para ele fazer. Ou seja, está procrastinando. Então, aí esse tipo de coisa também acontece o tempo todo. Enfim, então é isso, pessoal. Quem tiver dúvida, quem tiver qualquer ponto que queira tratar comigo, pode ser no privado, no Telegram, certo? E aí a gente conversa. A prova na semana que vem com o assunto que eu falei. Quem tiver muito atrasado e quiser comentar comigo alguma coisa durante a semana também, pode me procurar para a gente ver que ainda tem um tempo que tipo dá para se recuperar, né? Aí só que tem que fazer um plano de recuperação, né? Como é que eu vou recuperar o tempo que foi perdido? Beleza? Um abraço e até a próxima aula.